Glorinha Albuês. Glória? Quem é Glória, gente? Glória Albuês. Sei não. Quem? Glória Albuês? Glorinha? Quem que é essa? Maria Glória Boez. Glória? Glória? Glória Albuês? Quem que é essa? Nunca vi, não. Glorinha Albuês, eu conheço, sim, conheço. A Glória! Glorinha, claro. Ah, Glorinha! Ah, você quer dizer Glorinha Albuês? Ah, Glorinha. A gente se conheceu puxada pela questão cultural, pela questão artística, que eu gostava e a gente sintonizava a mesma onda, né, naquela década mágica da década de 60. Agora, eu conheço Glorinha como grande artista aqui do Cerrado, aqui de Cuiabá, grande divulgadora da cultura regional, um potencial para a expressão nacional, uma pessoa que sempre levou a nossa cultura, as nossas manifestações, colocou elas em nível nacional, vamos dizer. Essa cidade tem uma pessoa muito especial. Pode ser um clichê falar isso, mas Glorinha é uma maravilha de pessoa. Ela tem uma importância muito grande no cenário cultural matogrossense. Sim, a Glorinha é uma pessoa muito precoce. Eu me lembro dela ainda ginasiana, organizando jornal na Escola Técnica Federal, de jornal literário. E o marco principal dela foi com o Rio Abaixo, Rio Acima, ou Ergue o Mocho, Vamos Palestrar, que foi uma peça baseada no falar cuiabano, nos costumes daqui, da gente daqui dessa terra, onde ela explorou muito bem isso. Acho que foi a pioneira nisso em nível de teatro. E depois isso virou uma escola, basicamente, nas artes dramáticas matogrossenses. É um marco na história do teatro, um divisor de águas na história do teatro matogrossense. Rio Abaixo, em vários aspectos, é uma peça inovadora. Primeiro, como linguagem teatral. Como linguagem teatral, ela traz característica de Glorinha, esse olhar para a cultura nossa, sem as características do folclorismo. E ela não, ela pega e trabalha com uma linguagem simbólica, pegando os signos da cultura, com texto poético incrível. realmente é um espetáculo fascinante, porque a Glorinha tem um poder, um talento mesmo, de fazer essa coisa, recortar, fazer um recorte dramático, um recorte da cultura popular, sem essa folclorização, sem essa coisa piegas de folclore, de populismo, e ela sabe fazer um recorte que transforma a cultura popular em uma verdadeira erudição. Então, com o Rio Abaixo, Rio Acima, foi possibilitado que o Brasil conhecesse um pouco dessa cultura regional nossa, né, que tinha menções de questões indígenas, de siriri, do cururu, tinha esses instrumentos rudimentares dos cinco morenos, o tipo de falar bem cuiabano. E eu lembro que era 9 de outubro, dia do aniversário de Glorinha, e nesse dia chegou uma senhora do Serviço Nacional de Teatro para lançar um edital de patrocínio de peças de teatro. E essa senhora foi assistir o espetáculo e ela ficou muito emocionada e nos convidou para ir para o projeto Mambembão. O Mambembão era um projeto que o objetivo era levar peças de diretores, atores desconhecidos dos grandes centros do Nordeste, de todo o recanto do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, levar para um circuito nas principais capitais do estado. Em São Paulo foi no Teatro Eugênio Kusnet, que é famoso. No Rio de Janeiro foi no Cacilda Becker. Em Goiânia foi no Teatro Goiânia, né? Goiânia, o grande teatro de lá. E em Brasília foi no Teatro Galpão. Eu quero dizer o seguinte, que tinha, com relação ao Rio Abaixo e Rio Acima, um certo preconceito
sabe, da própria cuiabania, que não ia nos assistir, porque nós falávamos o linguajar cuiabano. Quando nós voltamos do projeto Mambembão, nós apresentamos na Escola Técnica Federal de Mato Grosso. E aí lotou, né? Porque nós tínhamos aparecido no Jornal Nacional. Tinham várias pessoas, várias madames no aeroporto com flores, sabe? Eu nem dei, fui passando. E essas flores eram as madames estavam lá esperando quem? Glorinha Buez. Fizemos juntos foi em 82, acho que 81, 82, pela TV Centro-América. Um filme chamado Curral das Águas, que era uma história muito interessante, que era a história do pai dela, história verídica mesmo, a história do pai dela. E eu tive o imenso prazer de fazer protagonizar o filme fazendo o papel do pai dela. Na verdade, ele é uma espécie de documentário ficcional e longa-metragem, né? E a gente demorou um tempão filmando, 2, 3 meses, andando para lá e para cá. 40 mil réis. Mas se você quiser ficar livre dessa conta, tem aí uma empreitada boa. E o que eu gosto do trabalho da Glorinha é o seguinte, ela põe muita emoção em tudo que ela faz. Acho que esse é o grande diferencial dela. E eu acho que ela é o Glauber Rocha de Saia do Mato Grosso. Foi o trabalho dela, o PS Glauber Te Vejo em Cuiabá, que foi durante a mostra que ela trouxe sobre a vida do Glauber Rocha, que inclusive veio a mãe do Glauber para Cuiabá durante essa mostra. E ela realizou um trabalho muito bacana, que era com o saudoso Lio Arruda e a Meire Pedroso, um trabalho que eu acho que é um trabalho leve, mas muito bacana, de interferência na rua, fazendo com que as pessoas se aproximassem mais da cultura de vídeo e também um pouco sobre o Glauber, né? Conhecesse mais o Glauber Rocha. Como é a arte do Glauber? Glauber? É. A arte dele, sabe qual é? Você não sabe qual é? Como é? Eu digo. Fazer cultura. Um outro trabalho que eu destaco é o Zoofonia, que é um trabalho que para mim é um dos mais belos em vídeos que eu já vi. Não só dela, mas realmente em vídeo. É um trabalho referência para mim, que conta um pouco da história do Hercule Florence, que teve aqui numa expedição aqui no Mato Grosso entre 1825 e 1829. Um trabalho que você vê não só a questão da técnica, mas principalmente a questão da poesia, a delicadeza com que o vídeo foi produzido, o texto muito bem escrito, as imagens muito bem dirigidas. Então, a sacada de Glória de não ter feito um trabalho laudatório neste ponto e nos ter desvendado os pródromos, os preliminares da sensibilidade dessa grande figura Hercule Florence é absolutamente genial. O que eu tenho a dizer sobre a experiência de filmar com Glória Buez é que foi uma experiência bastante enriquecedora. Essa foi uma experiência incrível, participar do Nó de Rosas, onde a gente pôde conhecer um pouco mais a vitalidade desse processo, dessa mulher que é a pioneira do cinema em Mato Grosso. Nó de Rosas é um filme que não é para se ver apenas uma vez, a impressão da primeira leitura. É um filme para se pensar muito, porque é um filme que tem muito a ver com a intimidade, com o universo feminino da própria autora e da própria mulher, Glória Buez. Ela tem entrado no cinema e tem abordado uma produção da ótica feminina, sem ser feminista, o que bate o tipo de abordagem, de diálogo dela com elementos do período da pós-modernidade. Depois, passou alfazema no corpo todo dela, a vestiu com o melhor vestido e a deixou sentada na poltrona da sala. Nunca consegui entender por que sepultaram os dois corpos juntos no mesmo túmulo. Extrema sensibilidade, com produções muito imaginativas, muito inventivas e com uma grande dose de pesquisa.
é marca característica dela. Os trabalhos da Glória sempre tiveram uma vertente bastante poética. A presença da poesia é uma coisa importante no trabalho dela. Então eu sinto nela essa coisa de uma pessoa que faz cinema aqui, faz teatro aqui, mas realmente com a frente voltada para a América Latina. Ela tem isso na linguagem dela. A gente consegue ver nas coisas que ela faz esse compromisso com essa latinidade, né? Eu acho que ela tem muito disso. E do aspecto feminino também, da linguagem feminina que ela aborda com bastante conhecimento, até porque, claro, e ela é uma pessoa que estuda isso e eu gosto muito do trabalho da Glorinha. Isso, eu acho que a Glorinha ela tem sensibilidade para a emoção. Ela sabe, tanto tem a sensibilidade para perceber, né, tudo que passa, como tem para colocar, para fazer com que as pessoas se emocionem com tudo que ela faz. Eu acho Glorinha uma mulher de fibra, uma mulher porreta, que vai contribuir muito ainda para a visibilidade da nossa cultura, da nossa terrinha aqui, do nosso regional. A Glorinha faz o dever de casa muito bem, ela canta o regional com uma linguagem universal. Então, Glória Alboez é sofisticada, isso é a palavra que eu tenho que falar, muito sofisticada. E é sempre antenada, ela procura, ela não para. A cidade, eu acho que deve muito a Glorinha ainda. Eu acho que, se até computador tem memória, cadê a memória da cidade, né? Então, e que viva a Glória, né? Que viva a Glorinha Alboez. Estou muito feliz, emocionada.